Olá, tudo bem? Deus te abençoe em o nome poderoso do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dividir com você uma mensagem que o Espírito Santo falou no meu coração e eu quero dividi-la com você. Serve para mim, primeiro para mim, porque se ele falou comigo primeiro é para mim e talvez para você, com certeza para alguns de vocês. Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 5, ou versículo 9, perdão. Deuteronômio 29, versículo 9 diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as. Deus estava renovando uma aliança com o povo. Através de Moisés no deserto, Deus estava renovando a sua aliança com o povo. E Moisés falou: olha, agora vocês têm que guardar e colocar em prática o que vocês estão ouvindo, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Para que Deus te abençoe, para que você seja bem-sucedido. E mesmo que algo dê errado, Deus venha preparar uma outra situação. Mesmo que uma porta se feche, Ele abra outra. Mesmo que algo não aconteça como você esperava, Deus venha preparar uma outra situação e de uma outra forma alegrar o teu coração. Tem gente que ela não tem um compromisso com Deus. Ela não tem. Ela está na igreja, ela conhece a palavra, mas ela não tem um compromisso. Ela talvez teve um dia, talvez no começo da sua jornada na fé, ou por um tempo, ela teve. Eu lembro de mim, eu não tenho vergonha de falar. Deixa eu pegar aqui a caneca e tomar um golinho de café. Eu lembro que, como eu sempre falei, para quem me conhece, eu fui criado dentro da igreja. Desde criança. Pequeno não, eu sempre brinco, pequeno eu continuo sendo, né? Desde criança. Mamãe, ela frequentava, ela estava procurando, tentando se encontrar, ter um encontro verdadeiro com Deus. Então ela frequentou um tempo numa igreja, no outro. E a minha mãe era assim, a vida dela. E automaticamente eu ia junto, me levava, eu participava da escolinha dominical, eu participava disso, eu participava daquilo, eu participava daquilo outro. A gente tinha uma viagem, vinha um grande líder. Eu lembro-me que eu conheci o missionário Davi Miranda em Porto Alegre, comecinho dos anos 80, eu era criança. Eu tinha um problema de saúde e mamãe, ela me levou para participar dessa reunião, eu lembro até hoje de algumas coisas que aconteceram. Então era assim na nossa vida. E aí eu fui ficando mais velho, crescendo, mais uma vez, continuo sendo pequenininho na altura, mas crescendo. E aí, quando a situação estava difícil, o que eu fazia? Eu corria para a igreja. Quando eu precisava que Deus me abençoasse, quando eu precisava que uma porta se abrisse na minha vida financeira, na vida sentimental, um livramento, me lembro que uma dessas vezes um rapaz até prometeu, falou: eu vou matar ele, eu vou tirar a vida dele, eu vou matar ele. Ele tinha feito uma besteira, e ele falou: eu vou matar ele. Eu corri desesperado para a igreja. E assim era a minha vida. Eu precisava de algo, eu corria, eu estava desesperado, eu corria. Aí por um tempo eu procurava ter um relacionamento, mas não era um compromisso, um relacionamento sério com Deus. É que eu queria, eu estava interessado naquilo que Ele poderia me dar. Eu estava interessado nos benefícios. Alguns de vocês mais velhos, na idade, como eu, chegou a pegar a tal da época do ficar. Lembra? Assim, que eu ia para uma festa, para um baile, ficava com uma menina lá. Talvez você ficava com um rapaz, você não era convertido, você não era convertido. Daqui a pouco, eu me lembro que sexta passada eu ia para uma festa, ficava com uma menina, ficávamos juntos naquela festa, beijava, sei lá, dançava, tudo. Acabava a festa, ela ia para a casa dela, eu ia para a minha. Aí no sábado para domingo, eu falei sexta passada, sábado para domingo ia para a festa de novo. Ela estava com outro rapaz e eu com outro, que a gente ficava. Só estava interessado em ter aqueles momentos de prazer, de alegria, de felicidade. Mas não queria um compromisso, não tinha um compromisso. Teoricamente, namoro é compromisso. Eu conheço pessoas até que namoram que usam uma aliança de compromisso. Aí depois vem o noivado. Aí você conhecer casamento, mas compromisso, eu não tinha um compromisso, talvez você passou por isso.
Então você não podia cobrar daquela pessoa alguma coisa, você não tinha um compromisso. Eu não devia chegar na frente, mas hoje a gente ficou junto. A gente só ficou. Não estávamos namorando, não temos um compromisso. Tem gente que é assim, ela não tem um compromisso com Deus. Ela conhece a palavra, ela até gosta de vir na igreja, gosta de escutar um louvor, ela até ora, mas ela não tem um compromisso com Deus. Ela não tem um compromisso de colocar em prática aquilo que ela ouve. O povo aqui, Deus deixou bem claro, olha, se vocês fizerem o que eu estou dizendo e colocar em prática, vocês estão tendo um compromisso comigo e eu vou ter um compromisso com vocês. Deus não tem um compromisso porque você vai na igreja. Deus não tem um compromisso com você porque você vai lá na Santa Ceia, ou porque você vai domingo da igreja, ou porque eu prego no altar. Não, Deus não tem compromisso não. Muitos que estão no altar, não importa o tipo, apóstolo, bispo, pastor, diácono, diaconisa, obreiro, muitos que estão no altar não têm compromisso com Deus. Está por causa de uma profissão, entre aspas, facilidade talvez do dinheiro que entra, um título, uma posição, não tem compromisso com Deus não, não. E muitos que estão dentro da igreja, ela vem porque gosta, porque se sente bem, por causa do louvor, de uma palavra, um conforto, porque tem alguém orando por ela. Ela não tem um compromisso com Deus. E por isso que são pessoas que sempre, eu estou tanto tempo na igreja, minha vida não vai para frente, nada muda, olha o jeito que está o meu casamento, olha o jeito que está a minha vida financeira, olha o jeito que está a minha família, olha o jeito que as coisas não acontecem, porque são pessoas que ela não tem um compromisso. Imagina você que é casado, eu que sou casado. No momento que eu casei com a minha esposa, eu tenho um compromisso com a minha mulher, acabou. E ela comigo, é um compromisso um com o outro. É que hoje vivemos uma época onde eu sempre falei isso, vou repetir, a gente vê os jovens casarem e ele quer continuar tendo uma vida de solteiro. Trabalha a semana inteira. E aí chega em casa no final de semana, teoricamente deveria ficar com a mulher, não, porque a mulher tem que ser uma prisão, mas casou, ele tem obrigação com a sua esposa, então não é só obrigação com a esposa quando quer ter uma vida íntima com ela, não, ele tem obrigação com a mulher, e ela também com ele, de cuidar do marido e de cuidar da esposa. Mas aí o que faz? Ele quer continuar tendo uma vida de solteiro, os amigos dele jogam futebol, final de semana fora de casa, e bebendo, e curtindo a vida, ou ela também, né? Para casa da mamãe todo dia, com as amiguinhas dela, tem compromisso com o marido, casais que eu conheci que têm filhos, tiveram filhos e continuam não entendendo, agora ele é pai, ela é mãe, eles têm que ter um compromisso com aquela criança. Não, mas quer que a avó fique cuidando, que não se cuide, que quer curtir, quer se divertir. Então, pode até acontecer, de vez em quando não é errado, mas não tem esse compromisso, não tem um compromisso. Aí são infelizes na vida sentimental. Daqui a pouco o casamento está destruído, se separam, não dá certo. Porque não tem compromisso um com o outro. Tem gente que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso, não tem compromisso. Santa Ceia não tem compromisso, vem quando quer, a hora que dá, aparece quando quer, da maneira que quer. Não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso. Eu sempre falo isso, Santa Ceia, pessoas deviam ter um entendimento. Domingo, todo segundo domingo de cada mês existe Santa Ceia. Geralmente quase todas as igrejas assim, segundo domingo de cada mês Santa Ceia. Eu não tenho compromisso com nada, meu compromisso é com Jesus. Mas tem uma vez, não, meu compromisso é com Jesus. Lembro-me que eu estava começando a minha caminhada na fé verdadeiramente quando eu quis ter um compromisso com Cristo. Eu realmente teria um compromisso com Cristo. Eu entendi isso, que eu tinha que ter um compromisso. Ele ia ter um compromisso comigo, se eu tivesse compromisso com ele, se eu não tivesse, ele não ia ter um compromisso comigo. E eu lembro que um domingo de Santa Ceia, eu tive que trabalhar. Eu fui servir numa festa, garçom, né? Eu tenho pulso, tenho formação, e eu fui trabalhar. E aí, era no domingo de Santa Ceia, eu lembro que eu passei na igreja, acho que era umas 6 e pouca da manhã, conversei com o pastor. O pastor me serviu separado, orou por mim, e aí eu fui trabalhar. Quer dizer, meu compromisso primeiro foi passar o dia na igreja. Na igreja, primeiro isso. Desde que eu me converti, eu aprendi que virada de ano tem que virar na presença do meu Deus, agradecendo pelo anterior, entregando a ele o ano que está começando. Gente, que nem bola dá para isso. Eu não tenho compromisso com Deus. Eu toda vez que eu vou comer,
eu agradeço, Senhor, obrigado por essa comida, muito obrigado. Lembra-te do teu povo, da minha família, nunca deixe falta. Eu tenho isso comigo, tenho muitos defeitos, tenho um monte de defeitos, mas eu procuro ter um compromisso com Deus. Quando eu cometo uma falha, e todos nós cometemos, eu me policio, eu vejo, analiso, aquilo me dói, me faz mal. A pessoa que tem compromisso com Deus, ela não quer saber de nada, deixa pra lá. E ela quer depois que Deus tenha compromisso com ela. Não, Deus não está me honrando, não entendi. Vou trocar de igreja. O problema é o pastor. Não, o problema é ela que eu não tenho compromisso com Deus. Enquanto eu não tive compromisso com Deus na minha vida, Deus não tinha compromisso comigo. Essa é a verdade. Enquanto você não aprender a ter compromisso com as coisas de Deus, Deus não terá compromisso com você. Tem que estar sempre na miséria, nunca tem dinheiro, está a vida toda amarrada, o casamento é destruído, vive de momentos só bom. É uma vida marcada por fracasso, nada dá certo. Sabe, são momentos de alegria, aquela história do ficava com a menina hoje, ficava com o rapaz hoje, mas amanhã já olhava lá, estava sozinho de novo, o outro com a outra, triste, chateado, angustiado, infeliz, com depressão, porque eu não tenho compromisso com Deus. Talvez algum está vendo aí, está achando que é alguma indireta que eu estou para você. Tudo é indireto. Também se você achou, o problema é seu. Prova que você não tem compromisso com Deus, não importa quem é. Eu estou falando que isso é para mim também, isso é para minha esposa, para o meu filho, ou para os meus filhos, é para os meus irmãos que conhecem a palavra de Deus, é para você que conhece a palavra. Quando você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com Deus de ajudar a igreja, de devolver o dízimo, que eu chamo de fidelidade, de dar uma oferta. Não tem compromisso com Deus de participar da Santa Ceia, não tem compromisso com Deus de falar de Jesus para alguém, de evangelizar, de ganhar uma alma para Jesus. Às vezes está um conhecido, um colega de trabalho doente, desesperado, aflito, não fala de Jesus, não nem para dizer assim, eu vou pegar o seu nome, vou levar lá na igreja, vou entregar na mão do pastor para ele orar por você. Olha, vou mandar mensagem para o pastor da igreja lá com o seu nome, dizer que está acontecendo isso. Uma senhora entrou em contato comigo e falou, pastor, com a minha esposa. Eu estava descansando porque eu trabalho à noite, né? E falou assim para minha esposa, olha, está acontecendo isso, pediu pastor orar. Quer dizer, estou orando, mas estou pedindo o pastor também ajudar em oração. Pessoa que tem compromisso com Deus. Tem compromisso com Deus. Tem gente que não tem compromisso com Deus. Tem gente que não tem. E ela depois se pergunta, ou ele depois, por que Deus não me honra? Por que eu tenho anos de igreja? A minha vida não vai para frente, as coisas não acontecem, minha vida é amarrada, as coisas não vão, até acontece uma coisinha assim, mas não há transformação, porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Deus. A Bíblia está dizendo aqui que se eu cumprir, se eu tiver um compromisso com Deus, ele tem um compromisso comigo. Tenha compromisso com as coisas de Deus, em todo sentido. De ajudar a igreja que você frequenta, sim. Mas eu acho que estão pegando o dinheiro que eu ajudo. Então, ajude em outro lugar, semeie em outro lugar. Um dia eu fui na casa de um senhor que não está vindo aqui mais, as razões dele, e eu falei para ele, o senhor tem que congregar. Ele não falou que está buscando em casa. Falou para mim que não estava indo em lugar nenhum. Eu falei, não, o senhor tem que congregar. Eu posso ter cometido algum erro, ter ficado chateado, mas você tem que congregar. Eu falei, você tem que congregar, você está buscando em casa, você está errado, você tem que congregar, você tem que congregar. Se você está ajudando financeiramente o ministério e você acha que está errado, você descobriu coisa, falaram coisa, você entendeu o que é, você já orou e pediu direção para Deus, você viu que aquilo não está correto, semeie em outro lugar, você tem que participar da Santa Ceia. Você tem que ter uma vida com Deus, se batizar, mudar de atitude. Você tem que entender que agora, se você quer ser feliz, você tem que ter uma vida com Deus. Com Deus. Entenda que a sua felicidade, uma vida abençoada e a sua salvação depende do teu compromisso com Deus. Não é com uma religião. Não é com uma igreja, não é com um pregador. Você tem que ter um compromisso com Deus. E como eu demonstro que eu tenho um compromisso com Deus? Fazendo o que ele disse. Se Jesus falou, reuniu com os discípulos, repartiu do pão, pegou do cálice e aprendeu a dizer, comam, esse é meu corpo dado para vocês, bebam, esse é meu sangue será dado para vocês, fazer isso mesmo hora até que eu volto, até a pessoa não participa da Santa Ceia, ela não está fazendo o que Jesus falou. Ela não tem compromisso com Jesus. Se a Bíblia ensina que se eu semear, se eu ajudar a obra, que é a obra de Deus,
Eu sei que porque muitos enriqueceram, muitos estão milionários, bilionários, ainda mente dizendo que não tem, falando que não tem dinheiro. Tem muito pregador que você vê que ele mente. Ele tem sim. Se ele vendesse o que ele tem, ele pagava a dívida, boa parte das dívidas dele, mas ele não quer. E Deus sabe disso. Deus sabe disso, Deus está vendo, você está vendo, Deus tem muito. Não sei que é todo, mas tem muitos que essa é a realidade. E não semeia, não ajuda, não semeia, sempre tem uma desculpa. E já não viu que essa pessoa nunca tem nada, está sempre amarrada à vida financeira dela, nunca tem. Entra uma mãe, sai na outra, some tudo, por quê? Porque ela não entendeu que se ela fizer, se ela crer no que está dizendo a Bíblia, que se ela semear, Deus vai honrar, se ela plantar, ela vai colher, porque a Bíblia promete. A palavra de Deus promete. Ela não semeia, ela não planta, aí a vida dela não acontece. E se ela fizesse, Deus ia honrar. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você e dizendo para mim, eu tenho procurado, tem uma passagem da Bíblia onde a Bíblia diz assim, que Deus tem procurado aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus, essas pessoas que adoram Deus em espírito e verdade, não é aquela que fica cantando, uma levantada, uma voz bonita, adorando, é cantor numa igreja, é levita. Não, é aquele que tem um compromisso com Deus. Quando eu tenho um compromisso com Deus, Ele cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Não está dizendo que não tem coisas que não vão acontecer. Não está dizendo que tem coisas que não vão dar errado e que tem portas que não vão se fechar. Terão, mas Deus sempre vai preparar uma outra situação. E essa prosperidade representa a bênção. A prosperidade, a pessoa pensa que é só dinheiro. Não, tem gente que tem dinheiro. Eu conheci famílias, pessoas que tinham dinheiro com câncer desenganado pelos médicos. Pessoas com dinheiro, infeliz na vida sentimental. Pessoas com dinheiro, com filho viciado nas drogas. Você já viu cantores, atores, pessoas famosas, ricas. Você olha tudo para arrebentar, mas infeliz, porque não tem compromisso com Deus. Porque não tem prosperidade. Tem um compromisso com Deus e Ele vai cuidar de você. Como eu gostaria que você entendesse isso, ter um compromisso com Deus. Esse é 2025, eu falei para o Senhor, seja feita a tua vontade, faz o teu jeito, a tua maneira, mas uma coisa eu quero, ter compromisso com Deus. O que vier dele, tá bom. O que ele quiser que aconteça, vai acontecer. Pronto, final. Não sei o que vai acontecer esse ano, eu deixei na mão dele, porque ele sabe que é melhor do que eu. Eu quero algumas coisas, talvez esteja errado. Quantas vezes eu já comprei algo e achava que eu queria aquilo, que era aquilo que eu queria, e depois não era aquilo, não. Decepcionei. Eu já vi minha esposa, por exemplo, já comprar uma roupa para ela, colocar e usou uma, duas, eu acho que agora não está bem, não sei. A gente não sabe o que quer. Você já fez isso? Quem já nós não fizemos isso? Quem de nós já não fizemos isso? Mas quando a gente tem um compromisso com Deus, e deixamos Deus trabalhar, Ele vai dar exatamente o que a gente precisa, Ele vai preparar exatamente o que a gente necessita. Tenha um compromisso com Deus, Ele vai cuidar de você. Perdoe se alguém entendeu errado, de repente algum irmão aqui da igreja está vendo esse vídeo, entendeu errado. Ah, pastor, não deu indireta para mim? Então, se serviu a carapuça, tire ela. De repente outra pessoa me conhece, ou quem não me conhece pessoalmente, poxa, está falando para mim? Não, eu não estou falando nada, é o Espírito Santo. Tenha um compromisso com Deus, Ele vai ter um compromisso com você, tá? Beijo no teu coração, Deus te abençoe. E amanhã é dia de estar na casa do Senhor, participando da Santa Ceia, tá? Beijo, Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus.